Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa 12ª aula do pior curso de algoritmos e programação de computadores do universo, né? Hoje, então, a gente vai tratar do tema ponteiros, né? Que é outra coisa aqui que às vezes dá um nó na cabeça dos alunos de quem está aprendendo e eu, sinceramente, eu não entendo por que esse é um assunto tão difícil de entender. Eu não sei se é porque é a forma que se explica. Você acha tutoriais na internet de 2 horas, 3 horas falando o que é ponteiro. E sinceramente eu não sei o que acontece que transforma esse assunto num bicho de 7 cabeças. E não é. Eu acho que se complica demais às vezes, né? Basicamente o que a gente tem que entender é que um ponteiro, na verdade, é uma variável normal, como se fosse uma variável inteira, uma variável float, só que ao invés do valor ser um inteiro, por exemplo, se fosse uma variável inteira, o que o ponteiro armazena é o endereço de uma variável. Então, o tipo do ponteiro, o que o ponteiro armazena? O ponteiro ele armazena endereço. É isso, tá? Para que serve isso? A gente vai ver nos exemplos, tá? Mas basicamente, então, o ponteiro é um tipo de variável que armazena endereço de memória, tá? E a gente vai ver a serventia disso aqui no exemplo, tá? Primeiramente, eu vou mostrar um exemplo aqui onde a gente tem a declaração de dois ponteiros e o uso deles para a gente ver alguns dados relacionados e depois uma aplicação mais direta, mais útil e a relação dos ponteiros com os arrays. E aí depois a gente faz um ou dois exercícios, tá bom? Essa aula eu acredito que tenha uma parte só, a gente não vai precisar de mais de uma parte para essa aula, tá? Eu vou abrir aqui então de novo é, a nossa pasta de arquivos de código-fonte no VS Code e eu vou abrir aqui ponteiros, que acredito que isso é esse aqui mesmo. E junto com a explicação do código, eu vou diagramando para vocês entenderem, tá? Eu vou desenhando aqui para facilitar o entendimento. Vamos abrir aqui o programa de desenho, que eu esqueci de abrir. Vamos lá, então. E eu vou pôr o programa de desenho. Vou deixar ele aqui mesmo. Eu vou trocando de uma tela para outra, tá? Bem, vamos lá, então. Vamos fazer aquele nosso costumeiro desenho, né, da memória, do que está acontecendo. Acredito que esse tamanho aqui de fonte esteja bom para entender, né? Então vamos lá. Tem um programa aqui, os dois includes que a gente está usando em todos os nossos programas, né? Função main. A linha 12, a linha 11 e a linha 12 são coisas que a gente já está acostumado a fazer. Estou declarando uma variável que chama número int do tipo inteiro e estou inicializando ela com 10. E estou declarando uma variável chamada número float, do tipo float, inicializando ela com 15.5. Então, que é o nosso 15,5, né? Então, do ponto de vista de memória, como sempre, né, a gente vai ter, vou colocar aqui do lado direito, fazer um desenho grande aqui, que é a memória, né, que a gente já entendeu um pouco melhor como isso aqui funciona. Então, vamos colocar aqui. Essa aqui é a número int, que armazena o inteiro, está inicializada com 10, né? E essa aqui é a, um pouquinho mais para baixo aqui, mais para cima, né? Número float, ela tem 15,5 dentro dela. Tudo bem? O que acontece? Agora na linha 15, a gente está declarando mais uma variável, só que agora tem uma novidade. Percebam que, precedendo o nome da variável, a gente tem um asterisco. Tem gente que vai preferir declarar essa mesma coisa dessa forma aqui, tá? Deixar o asterisco junto com o int, tá bom? Para dar a entender que essa variável é do tipo ponteiro para inteiro. Mas o dialeto mais comum em C++ é mais comum assim. O dialeto mais comum em C é precedendo o nome da variável com um asterisco, mas tanto faz. Tá? Do ponto de vista para o compilador, tanto faz. Esse asterisco ele é enxergado como um modificador dessa variável aqui. Tá? Enfim, o que tem que se guardar na memória?
na sua memória, não na memória do computador, que quando você usa o asterisco na declaração da variável, após o tipo da variável e antes do identificador, você está querendo dizer que aquela variável é um ponteiro para uma variável do tipo inteiro. Ou seja, essa variável é capaz de armazenar endereços de variáveis do tipo inteiro, certo? Muito bem. Lá do ponto de vista de memória, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, uma variável normal. Só que agora eu vou denotar ela com um asterisco. Vou chamar de pint. O que tem aqui dentro dela? Lixo, igual numa variável que você não inicializou. Não inicializou a variável, você tem lixo. Tudo bem? Agora eu vou dar um exemplo de uma declaração e inicialização do ponteiro. E aí a gente vai ver uma coisa que a gente já tem usado e eu falei para vocês, ó, uma hora vocês vão entender para que serve isso. Vejam aqui. Na linha 21, eu estou declarando um ponteiro para float, que chama pfloat, então é uma variável pfloat, que tipo que ela é? É um ponteiro para float, e estou inicializando ela. Veja como que eu faço para inicializar. Eu estou usando o e-comercial. Lembra do e-comercial que a gente usa lá no scanf, quando a gente precede o nome da variável? Esse e-comercial é chamado de operador de endereço. O que ele faz? Ele retorna, quando você usa ele precedendo o nome de uma variável, precedendo o identificador de uma variável, ele retorna o endereço dessa variável aqui na memória. Onde que ela tá, onde que ela reside na memória. Então, cada um desses componentes aqui, dessas variáveis que estão sendo declaradas e estão sendo alocadas para o programa utilizar, para o programa saber, eu estou simplificando um pouco, estou falando que é o programa que sabe, mas para o programa saber onde que essa variável está na memória, você precisa, cada variável ela tem um endereço, ela tem um local onde ela está na memória. É igual uma casa. Se você quer fazer uma entrega, você quer mandar uma carta, eu sei que hoje em dia ninguém mais manda carta, mas se você quer mandar uma encomenda para alguém no endereço, numa casa ou no prédio, seja lá onde for, você precisa do endereço. Aqui é a mesma coisa. O programa precisa conseguir, ele tem que saber o endereço de uma variável para você poder endereçar onde você guarda o valor, quando você quer o valor daquela variável, como que obtém isso? Então é através do endereço, tá? Então, vamos dizer, eu vou colocar em azul aqui, que essa variável número int aqui, ela tem um endereço, eu vou chamar o endereço dela, sei lá, de 19. O endereço dela é 19. Tá? E o endereço desse número float aqui, ele está em outra região da memória, está em outra parte, eu vou falar que o endereço dele, qualquer número inteiro, tá? E normalmente é representado usando a base 16, que é hexadecimal, mas eu vou pôr base decimal aqui para ficar mais fácil de... Eu acho que é até melhor usar um hexadecimal. Vamos pôr um hexadecimal aqui. Vamos pôr que essa aqui está no endereço A1 e vamos falar que essa aqui está no endereço 7E, tá bom? Eu vou usar as letras aqui do hexadecimal. Para quem não sabe, né, hexadecimal é uma base numérica, a gente usa a base 10, né, base decimal. Hexadecimal é a base 16, você usa 16 símbolos para representar os números. Então você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o 10 é o A, o 11 é o B, C, D e F. O F é o 15, tá bom? Então aí muda como os cálculos são feitos. É como se você contasse, como se a tua unidade variasse de 0 até 15, ao invés de variar de 0 a 9. Se você não sabe o que é hexadecimal, dá uma paradinha no vídeo, dá uma pesquisadinha rapidinha aí no YouTube ou na Wikipedia que você vai encontrar informação sobre isso, tá bom? Eu estou representando como hexadecimal, eu tinha colocado decimal, mas eu vou pôr hexadecimal para não gerar confusão, porque eu vou ter que colocar o endereço aqui dentro. Às vezes, se você vê um número inteiro sem a letra, você vai achar que é um valor de uma variável inteira. Então, por isso que eu vou usar o hexadecimal, tá? Quando eu estou fazendo isso aqui, o que está acontecendo? Esse endereço eu estou chutando, tá bom? Isso aí quem vai ter o controle é o sistema operacional, não é você. Você não vai ter controle sobre esse endereço aqui, tá? O que o e-comercial está fazendo? Fala, ó, extrai o endereço, obtém o endereço da variável número float. Número float está qual endereço que eu chutei aqui, que eu inventei? No endereço 7e. Então, a variável pfloat, que é do tipo ponteiro para float, vamos desenhar ela aqui. Pfloat. Ela vai receber nessa declaração com inicialização o endereço disso aqui. Quem que é o endereço? É o 7e.
Então, ela tem aqui dentro dela agora o endereço da variável número float. Não é o valor da variável número float, mas sim o endereço dela. A gente normalmente representa isso, ao invés de colocar o valor, a gente representa com uma seta, para indicar que é um ponteiro. Por isso que chama ponteiro, porque ela aponta para aquela variável, ela aponta para uma variável, ou seja, a variável que ela tem um endereço armazenado. Tá? Eu vou representar isso com a flecha agora, o segundo aqui. Vejam que na linha 24, eu estou pegando minha variável pint, que é um ponteiro, e estou guardando o valor nela, que é o endereço da variável do número int. Variável número int. Qual que é a variável número int? Qual que é o endereço dela? É A1. Ao invés de pôr, eu vou continuar colocando o endereço aqui, mas o que vocês têm que entender é, a gente representa normalmente assim, uma bolinha e uma seta para ela. Ou seja, isso aqui que está em azul seria a representação desse endereço da variável que ela está apontando, tá bom? O que tem de diferente aqui no que a gente viu agora há pouco? Percebam, aqui eu estou declarando o ponteiro, então eu obrigatoriamente preciso do e-commerce do asterisco para falar, ó, isso aqui é um ponteiro. Quando você está lidando com um ponteiro, você quer mexer com o valor que está dentro da variável do ponteiro, aí é a mesma coisa que você faz com uma variável comum. Tá vendo que não tem asterisco aqui? É a variável e o valor que você vai atribuir a ela é o endereço da variável número int. Tudo bem? Por que eu estou reforçando isso? Porque se a gente colocar o asterisco aqui, ó, não vai ter problema, não é que é problema, mas tem um porquê quando você coloca o asterisco aqui, não é o que a gente quer no momento. Então, o que você tem que guardar no momento? Para declarar ponteiro, tem que ter o asterisco. Para inicializar, você inicializa direto, como se você estivesse inicializando uma variável normal, só que você vai passar um endereço. E, quando depois que você já tem a variável declarada, você quiser colocar o endereço nela, você não usa o asterisco. Tudo bem? Tá? Esquecer de usar o e-comercial aqui ou usar o asterisco aqui, se não é o que você estava esperando que acontecesse, se você fizer, você vai ter problemas da lógica no teu algoritmo. Provavelmente o teu programa vai dar um crash, ele vai dar pau, ele vai parar de executar. Porque você vai estar tentando acessar algum endereço que é ilegal, que o teu programa não tem acesso, esse tipo de coisa. Ou você está colocando um valor na variável que esse cara que está apontando, que não é o que você estava esperando, ou então, nesse caso que é pior ainda, porque o ponteiro nem está inicializado ainda, então o endereço, entre aspas, que está lá dentro dele é lixo da memória, tá bom? Então tem que tomar cuidado. Bem, o que a gente tem aqui nas próximas 4 linhas? A gente tem o seguinte, essas duas primeiras, a gente já sabe o que está acontecendo. Eu vou imprimir número int na tela, e um valor inteiro que está vindo da variável número int. Normal. Aqui na 30, a mesma coisa, a gente já viu isso aqui. A gente está usando isso já esse é o 8º capítulo, há 7 capítulos e dezenas, mais de uma dezena de aulas das nossas aulas, né? A gente já está na 12ª. Então, isso aqui vai imprimir 10 e isso aqui vai imprimir 15,5. Vamos rodar, só para vocês verem que eu não estou mentindo. Então, é isso aqui, ó. Tá bom? Número int vale 10, número float vale 15,5. Agora vejam só, na linha 31 e na linha 32, eu estou imprimindo pint, pfloat, só que ao invés de imprimir a variável, vou preceder ela com um ponto, com o asterisco. O que quer dizer o asterisco nesse contexto aqui? Quando eu uso o asterisco na declaração, quer dizer que eu estou declarando um ponteiro. Quando eu tenho um ponteiro já declarado e inicializado apropriadamente, e eu uso o asterisco precedendo, se fosse uma variável normal, o e-comercial, ele extrai o endereço. O asterisco, ele é chamado de operador de indireção nesse contexto aqui. O que ele está fazendo? O que quer dizer esse asterisco? Quer dizer o seguinte, ó, vai lá na variável que o pint está apontando e pega o valor dela. Então, vai na variável que o pint está apontando e pega o valor dela. Qual que é a variável que o pint está apontando? Olhando aqui no nosso diagrama, é a variável número int, não é?
O asterisco precedendo é para pegar o valor da variável que o pint está apontando. Qual que é o valor que a variável que o pint está apontando? É 10. Então, por isso que é chamado de operador de indireção, porque indiretamente você obtém o valor de uma variável. Não é o valor da variável pint, é o valor da variável que ele está apontando. Então, por isso que chama operador de indireção. Tá bom? Então, o que vai mostrar aqui? Vai mostrar 10 e aqui é a mesma coisa para o float. Você está pegando o valor que a variável pfloat está apontando, é 10,5. Vejam só. Tudo bem? Próximo agora. O que a gente está fazendo aqui? Ó, da linha 37 até a linha 40. Estou na linha 37 exibindo o endereço da variável número int. Não é para isso que serve o e-comercial antes da variável, para obter o endereço dela? A gente vai apresentar no printf endereço usando o especificador de formato P. P de pointer, de ponteiro. Então, qual que é o endereço da variável número int? Isso aqui a gente não tem controle nenhum. A cada execução do programa provavelmente vai ser diferente. Então, olha só. O endereço da variável número int nessa execução do programa é isso aqui. 000000 ED4B DF F8 0C. É o endereço dele. Olha o endereço da variável número float, qual que é? Esse aqui. Quando eu mando imprimir agora, tá vendo que eu não estou usando o operador de indireção? Não estou usando o operador de indireção, ou seja, eu estou pegando o valor que está dentro da variável. Essa variável pint não é um ponteiro para inteiro, então o valor dela é um endereço. A gente não inicializou ela com o endereço da variável número int, então tem que mostrar a mesma coisa que está mostrando quando eu uso o e-comercial precedendo a variável número int. Voltando aqui, olha só. É o endereço terminado em C, né? Olha aqui, ó, é igual a esse. A mesma coisa para o pfloat. O pfloat está apontando para a variável número float. A variável número float tem endereço terminado em 08. O valor da variável pfloat é o mesmo endereço. Eu poderia extrair o endereço da variável que é um ponteiro? Poderia. Aí você tem o endereço de um ponteiro. Aí para você ter uma variável que aponta para o endereço de um ponteiro, aí é um ponteiro de ponteiro. Só que a gente não vai ver isso agora não. Tudo bem? Vamos seguir? Entenderam a ideia? Olha só agora. O que eu estou fazendo? Na linha 43, eu estou mudando o valor da variável número int para 4. Então, estou vindo aqui na variável número int e trocando esse valor aqui, vou colocar ele de laranja, opa, estou usando a caneta ao contrário aqui, não vai aparecer nunca, né? Vou rabiscar aqui, ó, vou pôr é 7? 7 ou 4? 4, né? 4. Variável número int está valendo 4 agora, tudo bem? Ou seja, se eu usar a variável número int em qualquer expressão, o valor que vai ser usado é o 4. O endereço da variável número int não mudou. O valor da variável pint não mudou, que continua sendo o endereço da variável número int. E se eu usar o operador de indireção no pint, eu vou obter o 4, porque eu estou acessando o valor da variável que o pint aponta. Tudo bem? Olha agora a diferença. Na linha 48, eu estou usando o operador de indireção do lado esquerdo da expressão de atribuição. Eu posso fazer isso. E o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, ó, vai na variável que o pfloat está apontando e troca o valor dela. Então, eu estou alterando, da mesma forma que eu consigo ler de forma indireta o valor de uma variável através do ponteiro que aponta para ela, eu consigo também trocar o valor da variável que o ponteiro está apontando. Então, o pfloat não está apontando para a variável número float. Aqui eu estou representando só com o endereço que foi a primeira que eu mostrei, né? É a mesma coisa. Quer dizer, isso aqui, acho que está claro, né, para vocês já que está acontecendo isso. Então, vai na variável que o pfloat está apontando e armazena 21.7 nela. Ou seja, o que vai acontecer? Eu vou trocar esse valor aqui para 21.7 de forma indireta. Tudo bem? As implicações disso, para você que está começando a aprender,
Parece ser uma coisa meio esquisita, mas para que eu faço isso? Já já a gente vai mostrar o poder do ponteiro, né? De você lidar, você ter esse acesso mais direto à memória. Então vejam só, agora da linha 50 até a linha 53, a gente está repetindo aquele print, os mesmos printfs, você vê, é idêntico. O da linha 29 até a linha 32. A gente está basicamente mostrando o valor da variável número int, o valor da variável número float e o valor da variável que pint aponta e o valor da variável que pfloat aponta. Olha, é o mesmo código. O que vai aparecer agora? Vão aparecer os valores atualizados. Primeiro, porque número int a gente alterou diretamente através da variável. E depois, quando eu acessar o valor da variável que o pint está apontando, que é a número int, vai mostrar o valor 4. E a mesma coisa para o número float. Foi atualizado então para 4 e 21,7, a gente vai ter a mesma coisa aqui. Número int 4, número float 21,7, a variável que pint está apontando vale 4, a variável que pfloat está apontando é 21,7. Por isso que tem que tomar muito cuidado, e esse é um erro muito comum, de você usar de forma incorreta ou esquecer de algum detalhe na hora que você está usando o ponteiro. Porque você pode ter lixo no valor que o ponteiro está apontando, porque você não, que o valor da variável ponteiro, porque então aí você não sabe para quem ele está apontando, porque você não inicializou. Você vai tentar acessar aquele endereço, você vai ter um crash no teu programa, ele vai travar, ele vai fechar, você nem vai saber por quê, porque não vai aparecer mensagem de erro alguma, se você não estiver rodando usando um depurador. Ou então, se você quiser, por exemplo, alterar o valor da variável que ele está apontando, ou acessar, enfim. Você vai ter esses problemas porque a variável não foi inicializada, então tem que tomar cuidado. Tá? Eu ia falar uma outra coisa, acabei me esquecendo. Se eu lembrar depois eu falo, tá bom? E depois da linha 56 até a linha 58, a gente está fazendo a mesma coisa que foi feita da 37 até a 40. Só que a gente não mexeu com o endereço de ninguém. A gente não trocou o paint, não está falando para o paint apontar para outro lugar. Então vocês vão ver que o que vai ser exibido é exatamente a mesma coisa, porque a gente não lidou com o endereço de ninguém. As variáveis número int e número float, a gente não consegue mexer no endereço. A gente consegue mexer no endereço das variáveis, na verdade, depois que você declarou. Mas você consegue alterar o valor que o ponteiro está apontando, a variável que o ponteiro está apontando. A gente não fez nada disso. Tudo bem? Entenderam a ideia? A ideia central é essa. Num contexto assim, do teu programa que você tem variáveis locais, você faz isso, não serve para muita coisa. Às vezes, dependendo do que você está implementando, talvez você precise. O grande poder disso, um dos grandes poderes, vamos dizer assim, é você usar ponteiro no contexto de funções. Então, você consegue, através de uma função, alterar o valor de uma variável dentro da função, só que uma variável que é externa à função. Ela está no contexto externo, ela está no escopo externo à função. E é isso que o scanf faz. Quando a gente usa o scanf e põe o e-comercial antes do nome da variável, você está passando o endereço daquela variável para o scanf usar. E o que o scanf vai fazer? Ele vai processar a tua entrada. Então, por exemplo, se estivesse lendo um inteiro, vamos pôr o exemplo aqui, ó. Às vezes eu fico falando, fica muito... Opa, scanf, né? Fica muito abstrato. %d. Imagina que eu vou usar aqui o meu número int. E-comercial, número int. O que está acontecendo aqui? O scanf, na hora que ele rodar, e ele lê o valor que você digitou e você deu Enter, ele vai trocar o valor da variável número int. Por que ele vai trocar o valor dela? Por que ele vai colocar aquele valor lá? Como que ele vai conseguir fazer isso? Porque você está passando o endereço da variável. Esse parâmetro na função scanf, ele é um ponteiro para inteiro. Entendeu? O funcionamento, o porquê do e-comercial aqui é justamente por causa disso. Então, esse mistério, né? Estamos usando o e-comercial antes do nome da variável quando a gente usa scanf, acaba de ser solucionado. E além disso, agora a gente vai ver como que a gente faz isso com as funções. Como que a gente faz, então, para uma variável, para a gente poder alterar o valor de uma variável dentro da função, sendo que essa variável é externa. O parâmetro da variável vai ser um ponteiro. Tudo bem? Então, vamos ver? É o segundo exemplo aqui, né? Acho que é esse. É esse. Só confirmar aqui no material. É esse mesmo. Vejam só. Vamos lá. Primeiro exemplo. Eu tenho uma função que chama zeraRarray,
O primeiro parâmetro dela é um ponteiro para inteiro. O segundo parâmetro é uma variável n. Isso aqui a gente está usando para lidar com um array. Olha só. Lembra que eu falei para vocês, ó, só aceita que o array tem que ser declarado aqui, aí eu punho o nome da variável lá no diagrama. Na verdade, quando a gente... Vou pôr uma página nova aqui. Quando a gente faz isso aqui, ó, int... Opa, desculpa. Nossa, olha o tamanho de aranha aqui. Essas aranhas de... A casa está cheia de aranha no teto. Preciso passar uma vassoura. Dá uma boa limpada. A5 igual, sei lá, vamos pôr uns valores aqui. 2, 3, 7, 9, 5, algo assim. Um array de 5 elementos, estou inicializando ele. Do ponto de vista de memória, a gente vai continuar representando assim. A gente faz isso aqui, não faz? Ó, quando eu fui ensinar vocês. 2, 3, 7, 9, 5. Não é isso? E eu falava, ó, esse array aqui chama A. Na verdade, internamente, o que a gente tem? A gente vai ter esse array aqui armazenado em algum lugar, essa região contígua. E o A, na verdade, é um ponteiro para inteiro. E esse ponteiro aponta para o primeiro endereço do array. É isso aqui que internamente acontece. Então, quando a gente usa como parâmetro de função ou um ponteiro para inteiro, porque você quer lidar só com o inteiro, na verdade, é isso que eu queria falar. Quando você usa na função um ponteiro, você pode ou lidar com uma variável só, ou você pode assumir que aquilo ali é um array. Depende do contexto, depende do que você está querendo fazer. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho zerar array. Antes de fazer isso aqui, eu vou fazer uma outra coisa. Vou fazer um exemplo extra aqui, que eu acho que a gente precisa disso para entender melhor. Antes de ir para esse exemplo aqui do livro, vamos pôr aqui, essa é a aula 12. Exemplo ponteiro, ponto C. Depois eu coloco lá no material para vocês, tá? Imagina o seguinte, eu quero fazer uma função que troca o valor de duas variáveis, certo? Duas variáveis inteiras. Então, eu vou chamar, o retorno dela vai ser void, eu vou chamar ela de trocar, e ela vai ter como parâmetros dois ponteiros, int n1 e int n2. Tudo bem? Aqui dentro do main, eu vou declarar variável A, que vale 10, variável B, que vale 20. Obrigado. Saúde, obrigado. Vou imprimir o A e o B, certo? Então, %D, pulo uma linha, A e o B. Certo? Vou rodar isso aqui. Só declarei a função aqui, não implementei ela, não usei ela, então não vai dar erro nenhum, tá? Na hora que compilar. Então, compila. Rodou. Olha lá, mostrou 10 e 20. Agora, essa função aqui, quando eu chamar ela, depois que eu chamar ela, eu quero que o valor de A passe a ser o valor do B e o valor do B passe a ser o valor do A. Ao invés de eu implementar isso aqui, vira uma função genérica para eu fazer troca de valores inteiros. Como que eu implementaria ela? Então, a gente tem isso aqui, né? O que eu vou fazer aqui dentro? Variável do tipo inteiro. Então, eu vou declarar uma variável que chama temp. Eu vou inicializar o temp, que é uma variável local, à função trocar, com o valor da variável que n1 está apontando. Como que eu acesso o valor da variável que um ponteiro está apontando? Eu uso o asterisco antes, precedendo o nome da variável. Agora que eu salvei o valor do n1 na memória, eu vou fazer o quê? Eu vou guardar na variável que o n1 está apontando o valor da variável que o n2 está apontando. Depois eu vou fazer um diagrama para vocês entenderem isso aqui melhor, caso ainda esteja ficando dúvida, tá? E agora, para terminar, o valor da variável que o n2 está apontando, eu recupero o valor da variável temp
e guardo nele. Aqui, então, agora, eu uso a função trocar. E como que eu passo? Eu passo A e B assim? Toma cuidado. Tá vendo que não apresenta erro? Porque o ponteiro, na verdade, ele é um número inteiro. Tá certo? Você consegue fazer isso aqui. Só que isso aqui é um erro de lógica. Não vai funcionar da forma esperada. Quer ver? Eu vou rodar, inclusive, dessa forma. Vamos ver o que acontece? Ó, ele dá uns warnings. Só que, olha só, o programa deu erro. Estão vendo aqui que deu um xizinho? Ó. Deu um erro em termos de execução. Por quê? Eu estou passando 10 e 20 aqui, o endereço 10 e o endereço 20 aqui. Que endereços que são esses? São endereços provavelmente que são proibidos de eu acessar. Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu quero passar o endereço da variável A. Então, é e-comercial A e e-comercial B. Tudo bem? Se eu rodar agora, você vai ver que não vai dar erro nenhum. Olha lá, azulzinho. Só que a gente não viu o efeito. O que eu vou fazer? Aqui, vou chamar de antes. E aqui eu vou chamar de depois. Tudo bem? Até eu vou colocar eles alinhados aqui. Ó. Antes de chamar o trocar A aqui, B aqui. Chamei o trocar. De novo, eu mostro o A e o B. Será que os valores vão estar invertidos? Vamos ver? Sim, olha lá. Antes, o A vale B, o A vale 10 e o B vale 20. Depois que eu chamei a função trocar, o A passou a valer 20 e o B passou a valer 10. Por quê? Porque eu troquei de forma indireta o valor do A e do B através da função trocar. Vamos simular a execução. Opa, vamos simular a execução dela aqui, ó. Agora eu vou pôr uma página nova. Vou pôr um fundo transparente. E a gente deixa... Opa, esse aqui, né? Esse aqui. Tá. Vamos lá, então. Vamos executar. Vamos pôr um desenho grande aqui para eu ter espaço. Aqui é a memória do main, certo? Tem a variável A, que vale 10, a variável B, que vale 20. Então, na hora que eu fiz isso aqui, apareceu isso aqui na tela. Opa. Isso aqui, ó. Vou tentar circular aqui. Uma setinha, melhor. Apareceu 10 e 20, porque A vale 10 e B vale 20. Na hora que eu invoco a função trocar, que eu chamo trocar endereço do A e endereço do B, e eu estou passando para os parâmetros do trocar esse endereço, então imagina aqui que é o meu trocar. O trocar tem um ponteiro para inteiro que chama N1, um ponteiro para inteiro que chama N2 e uma variável inteira que chama tempo local. Não é? Eu estou inicializando, eu estou passando como argumento por parâmetro N1 o endereço da variável A. Ou seja, quando eu faço isso aqui, eu estou querendo dizer que o N1 está apontando para essa variável. Então, veja, eu estou num outro contexto, uma outra função, tendo acesso a uma variável que está fora desse contexto aqui, através do ponteiro. A mesma coisa para o B. Quando eu inicializo a variável n2, que é o parâmetro da função trocar, o que eu estou passando como argumento é o endereço da variável b, ou seja, n2 está apontando para a variável b. Agora, lá dentro do trocar, vamos descer aqui, ó. O que o trocar faz? Vou tirar isso aqui daqui, ó. Tira aqui do caminho. O que o trocar faz? Vejam só. A variável temp está recebendo o valor da variável que o N1 aponta. Qual que é o valor da variável que o N1 aponta? É 10. Então, temp, que é local ao trocar, está recebendo, vamos pôr de branco, o 10. Esse 10 aqui, ó. Próxima linha, na linha 21. A variável que o N1 aponta, que é a variável A, nesse contexto aqui, recebe o valor da variável que o N2 aponta. Para quem que o N2 está apontando? Para o B. Então, N1, a variável que o N1 está apontando, que é a variável A, recebe o valor que a variável N2 está apontando, que é o valor do B. Ou seja, isso aqui vai ser atualizado para
20. Então, a gente fez essa linha onde pôs o valor 10 no temp, essa linha onde pôs o valor 20 na variável a, de forma indireta, usando os dois ponteiros. E agora falta fazer o quê? Colocar o 10 na variável b. Onde o 10 está salvo? Na variável temp, que é interna à função trocar. Então, função trocar, o valor da variável que n2 está apontando, que é a variável b, recebe o valor de temp, que é 10. Então, aqui passa a ser 10. Terminou de executar a função, então volta aqui. Então, eu simulei isso aqui. Terminou de executar, lembra que isso aqui sai daquela pilha de invocação? Isso aqui é apagado, é desalocado, na verdade. E agora o A está valendo 20 e o B está valendo 10. Na hora que eu mostro o valor do A e o valor do B, vai aparecer 20 e 10. Entenderam a ideia? É isso. O que eu estou mostrando nesse exemplo aqui? Estou mostrando que você pode usar, lógico, como um ponteiro para uma variável inteira normal, só que o array, internamente, ele é um ponteiro. Então, quando você põe um parâmetro numa função do tipo ponteiro para inteiro, você pode tanto passar o inteiro, como passar um array para inteiro. Tanto faz, o endereço do inteiro ou, ou um array de inteiros. Tanto faz. Porque o array de inteiro, aquela variável array de inteiro, na verdade, é só um artifício sintático ali para você usar um ponteiro de forma meio escondida. Tá? Então vejam, zerar array, estou passando um ponteiro para inteiro A e um tamanho n. O array não armazena o tamanho dele, então você tem que passar o tamanho para você poder processar ele, se esse parâmetro for um inteiro. E é lógico que você vai documentar, né? Falar, ó, esse ponteiro para inteiro aqui é para um array, não é para um inteiro comum, normal, vamos dizer assim. Tá? Zerar array erro, então isso aqui vai dar erro. Por quê? Isso aqui é um outro exemplo onde eu precedo a declaração aqui do parâmetro, que é um ponteiro para inteiro, com a palavra-chave const. Isso quer dizer que quando eu tentar trocar o valor da variável que esse cara aqui está apontando no momento, vai dar erro de compilação, ele não deixa compilar. É como se essa variável aqui, o valor da variável que o ponteiro está apontando, não. Na verdade, ele se torna algo de somente leitura. Você só consegue acessar o valor para usar ele, você não consegue para trocar. Então, isso você dá ao usuário da tua função, a ideia é que, ó, eu tenho um const int aqui, um ponteiro const, quer dizer, você pode usar essa função aqui sossegado, que eu não vou tentar, eu não vou e não vai nem conseguir trocar o valor daquele array que você está passando como parâmetro. Tá bom? Isso está sempre documentado. Imprimir array, imprime o array. Aqui, como eu vou imprimir o array, ele é só de leitura, eu posso usar o const. E o maior, menor aqui é um outro exemplo, onde eu estou passando um array, aqui eu estou passando o parâmetro de outra forma, para vocês perceberem que dá para fazer, mas isso aqui é exatamente a mesma coisa que fazia isso aqui. Tá bom? Essa sintaxe usando o abre e fecha colchetes, semanticamente, é a mesma ideia que você tem aqui. Tamanho do array, aí dois ponteiros, um para o máximo e um para o mínimo. Aqui é o exemplo de uma função que, entre aspas, retorna dois valores. A gente aprendeu que a função retorna um valor só. É isso. Depois a gente vai ver que, mesmo sendo um valor só, você consegue aglutinar mais de um valor numa coisa só que vai ser retornada. Quando a gente usa struct, mas depois a gente vai ver isso. Aqui é uma função que retorna dois valores de forma indireta. Eu guardo esses dois valores que vão ser processados dentro da função, o máximo e o mínimo, através desses ponteiros aqui eu guardo nas variáveis. Então vamos ver funcionando? Declarei um array que chama array zerado de tamanho 10, aqui eu tenho lixo. Declarei um segundo array de 10 posições que tem esses valores aqui. Na linha 45, um ponteiro para esse array. Vejam que eu não preciso do e-comercial aqui. Eu nem posso usar o e-comercial aqui. Por quê? Esse e-comercial do array, o array é um ponteiro. Então, se eu estiver extraindo o endereço de um ponteiro, o correto aqui seria usar ponteiro de ponteiro. A gente não vai entrar nesse detalhe por enquanto. Lá na parte de uso avançado de ponteiros, a gente fala disso. Porque senão gera mais confusão ainda. Variável quantidade 10, variável maior, variável menor. Zerar array, passo o array zerado e o tamanho dele, que eu preciso saber. Imprimo o array, pula duas linhas. Vou comentar aqui.
eu tenho vários comentários. Não, tem vários. Não, deixa aqui quieto. Vamos salvar. Vamos rodar, quer dizer. Então vamos lá. Zerei o array, imprimi o array. Pulei 2 linhas. Zerar o array vai fazer isso. Se eu não fizer, vou comentar aqui, ó. Olha os valores que estão no array, sem zerar ele. Eu não tenho controle nenhum, porque eu só declarei ele, ó. Chamei a função zerar array. O que vai acontecer? Vamos ver a implementação? Olha lá. Eu assumo que isso aqui é um array, ou seja, eu posso usar o operador de índice aqui, né, para acessar o índice, que é o colchetes, e coloco 0 em cada posição, e aqui é o tamanho do array. Tem como fazer isso de forma mais rápida, inclusive, só que não é o escopo também dessa aula. Só estou mostrando que aqui nessa função eu estou zerando o array dentro dela. E a gente já fez isso, inclusive, na aula de array. Lembra? Ó, aqui eu estou alterando. Criei na aula de funções, né? Estou criando uma função que lida com o array e estou mexendo com os valores dele internamente. A gente consegue fazer isso. Só que a sintaxe que a gente usou lá para colocar o array como parâmetro foi essa aqui, ó. Foi essa, ó. Bom? Mas entendam, isso aqui é um ponteiro disfarçado, tá? Acho que eu uso exatamente esse termo do disfarçado aqui em algum momento. Depois vocês dão uma olhada, tá? Ou no livro, tá bom? Pulou 2 linhas. O imprimir array é a mesma coisa. Eu estou passando o array e o tamanho dele, porque eu não consigo extrair o tamanho dele, porque é um ponteiro. E aí eu imprimo o array, valor por valor, um depois do outro. Agora, maior e menor. Funciona parecido com o que a gente viu agora do trocar. É a mesma coisa. Estou passando o array, estou passando a quantidade, o endereço do maior e o endereço do menor. O que essa função vai fazer? Coloco o valor da variável que o max está apontando. Eu assumo que a primeira posição do array é o maior e assumo que a primeira posição do array também é o menor. Percorro o array inteiro. Se o valor da variável que o max está apontando é menor que o valor da posição que eu estou no momento, eu ponho o valor no máximo. E a mesma coisa para o mínimo, né? Só que o contrário. Tudo bem? Deixa eu ver quanto tempo aqui da aula. Será que vale a pena simular esse aqui? Vamos simular esse aqui? Imagina, então, eu vou pôr um exemplo um pouco menor. Tá? Então, lá no main, vou falar que eu tenho um array que aponta para... Vou 5 só 5 valores. 7, 3, 9, 5 e 1, algo assim. Então, isso aqui é um ponteiro que aponta para isso aqui. Eu tenho uma variável que chama maior. Eu tenho uma variável que chama menor. E eu tenho uma variável chamada quantidade. Esse array aqui é o tamanho, quantidade, né? É 5, né? E aí eu chamo a função maior, menor. Na hora que eu chamo a maior, menor, maior, menor tem 4 parâmetros, ó. Um ponteiro para inteiro, que é esse cara aqui. O n, o ponteiro max e o ponteiro min. Beleza? Chamei ela. Passei no primeiro parâmetro o array, então eu chamei ela assim, ó. Maior, menor, array, esse cara aqui. O tamanho, que é a minha quantidade. O endereço do maior e o endereço, vou colocar ela mais para cá, ó. Maior, menor. Estou chamando a função, tá? Não tem esse espaço aqui, não. Array, quantidade, o endereço do maior, o endereço do menor. Chamei ela assim. Então, vamos lá. Aqui, o primeiro parâmetro, que é o meu A, eu recebi quem? O array. O array não é um ponteiro, então o valor dessa variável já é o endereço. Então, eu estou querendo dizer o quê? Que essa variável A aqui está apontando para o mesmo array, certo? N recebe o 5, que é uma variável inteira normal, e aqui é um parâmetro normal, então é 5. O max, que é um ponteiro para inteiro, eu estou recebendo o endereço do
maior. Ou seja, isso aqui está apontando... Opa, eu vou fazer de outra cor. Senão vai misturar ali. Isso aqui está apontando para isso. E o menor, o min, está apontando para a variável menor, porque eu usei o endereço da variável menor. Então, eu tenho isso aqui. Tudo bem? Agora a função vai funcionar. Primeira coisa, eu inicializo a variável que o max está apontando, ou seja, o maior, com a primeira posição, com o valor da primeira posição do A. Estão vendo que eu estou acessando aqui? Mesmo esse cara aqui sendo um ponteiro, aqui está denotado como array, mas ele é um ponteiro, eu estou usando o operador aqui para acessar uma posição, o índice. Quem que está na primeira posição? É para quem ele está apontando no momento, é 7. Então, eu vou inicializar o maior com 7 e o menor a mesma coisa. A variável que o min está apontando, que é o menor, vai ficar 7. Estão vendo? Variável externa. Faço um for, começo na posição 1, porque a posição 0 eu já assumi que é o maior ou o menor. De i até menor que n, que é a quantidade. Então, o i vai variar de 1, 2, 3 e 4. Na hora que o i passar a valer 5, ele sai. Vai rodar 4 vezes, porque a primeira posição eu já usei. Então, começa em 1. E agora eu verifico se... Qual que é o valor que a variável max tem? A variável que o max está apontando tem é 7. 7 é menor que o array na posição i? Eu estou na posição 3 agora. Não é isso? Posição 3 não, desculpa. Posição 1 que vale 3. 7 é menor que 3? Não, então não faz nada. Próximo. 7 é maior que 3? 7 é maior que 3? É maior. Ou seja, então eu encontrei um novo menor. Atualizo a variável min, que o min está apontando para o valor que eu tenho no momento. Então, esse 7 aqui passa a ser 3. Variável passa a ser 3 ao invés de 7. Incremento o i. Então, estava aqui, né? Opa, o i estava aqui. O i está aqui agora. Aqui dentro, né? Mas, na verdade, eu estou acessando essa parte de fora. Estou no 9 agora. 7, que é o valor da variável que o max aponta, é menor que o 9, que é a variável que eu estou agora no ponteiro, é a posição que eu estou, é. Então, eu atualizo, ou seja, eu encontrei um novo maior, né? 9. A variável que o min está apontando, que está valendo 3, é maior que a variável, que a posição i do A. 3 é maior que 9? Não, então eu ainda continuo com o menor. Vou para o próximo. Estava aqui, né? O i incrementa. 5. De novo, encontrei um novo maior, ou seja, esse cara aqui, 9, é maior, é menor que isso aqui? Não, não é. Esse cara aqui é maior que esse? Não, não é. Então, eu ainda tenho, nesse ponto, eu sei que o maior é 9 e o menor é 3. Vou para o próximo. E, aqui agora é a última, né? Vamos lá de novo. A variável que o max está apontando, que é a maior, que está valendo 9, é menor que o valor da posição i do A? 9 é menor que 1? Não, não é. Então, o maior é o 9 no momento. A variável que o min está apontando, que é a variável menor, ela tem 3 no valor dela. 3 é maior que o valor que eu estou na posição no momento do array? 3 é maior que 1? É. Então, quer dizer, encontrei um novo menor. Variável que o min está apontando recebe o valor dessa nova variável. Dessa nova variável, não. Dessa posição que eu estou, que é a posição menor. Que é a posição que vale menos. 1. O i incrementa de novo, o for para. Vejam só. Essa função aqui vai terminar a execução, isso aqui tudo vai embora, esses endereços aqui se perdem, né? Porque você não está apontando. Essa memória ainda está lá, só que ela está desalocada, você não tem mais acesso a ela, tá bom? Então, o que vai acontecer? A variável maior externa passa a ter o valor 9, vai ter o valor 9, já passou, né? A ter o valor 9, a variável menor tem 1. Ou seja, através da função trocar, eu retornei, entre aspas, dois valores, só que de forma indireta, passando ponteiro para a função. Tudo bem? Voltando aqui no nosso exemplo, se eu tentar executar essa função aqui, ó, eu não vou nem tentar executar, eu só vou tirar o comentário dela, vocês vão ver que isso aqui nem compila. Olha, já está até reclamando aqui o editor, estão vendo? Ó? Se eu tentar compilar, ele não vai compilar. Por quê? Olha o erro. Assignment of read-only location. Assignment of read-only location. O que quer dizer isso? Estou tentando atribuir alguma coisa a uma localidade, a uma localização, a um lugar que é só de leitura. Por quê? Porque o parâmetro é const. Então, você não consegue fazer isso. Se fosse para dar um printf nessa posição,
nesse valor dessa posição, não teria problema nenhum, que é o que a gente faz aqui, ó, no imprimir array. Ó. Imprimir array, ele é const, só que se eu só estou imprimindo, só estou usando o valor, então eu não consigo alterar, não dá erro nenhum. Para que serve isso, então? Para você mostrar para o teu usuário e para você também que essa função não altera o valor da variável, o valor que essa variável, que esse ponteiro está apontando. Tudo bem? Outra coisa aqui agora, vejam. E se eu faço isso aqui? O meu array não é um... Eu não tenho isso aqui, ó. Vamos fazer outra página aqui na memória de desenho. Eu tenho no main, eu tenho o array que está apontando para algo aqui, certo? Tem valores aqui que foram inicializados. É o que foi zerado, esse? Não, é esse aqui, ó, que tem 2, 3, 4, 1, blá, blá, blá. E eu faço isso aqui. Isso aqui vai dar erro? Não, não vai dar erro. O que eu estou querendo dizer aqui? O array, ele não está apontando para esse cara aqui. Se eu falo, ó, vai na variável que esse cara aqui está apontando, e aí você para de pensar em variável, você passa a pensar o seguinte, vai na onde esse cara que está endereçando, vai lá no endereço que ele está apontando e põe o valor 10. 10 é um inteiro, esse cara aqui aponta para inteiros, então eu estou trocando o valor da primeira posição para 10. Olha só agora que interessante, isso aqui a gente chama de aritmética de ponteiros. O que eu estou fazendo? Eu estou somando 1 no array. O que é esse somar 1? Eu estou pegando o endereço que ele está apontando, que é o endereço do início do array, somando 1 nele. Esse 1 depende do tipo desse ponteiro. Se ele é um ponteiro para inteiro, esse 1 representa um inteiro. Não é uma unidade de 1 do endereço. É uma unidade de inteiro. Quanto que o endereço, quanto que o ponteiro, quanto que um inteiro é? São 4 bytes. Então, quando eu falo isso aqui, eu estou falando, ó, soma 4 bytes em endereço, não 4 bytes em si, mas soma a distância de 4 bytes nesse endereço aqui, ou seja, eu vou para o próximo endereço, pega o valor dele de forma indireta e põe 19. Isso corresponde a colocar 19 na segunda posição. Isso aqui a gente não faz muito, tá? Mas quem trabalha com mais baixo nível vai fazer. Mas isso aqui, para quem não sabe, gera problema, tá certo? Do ponto de vista assim, de entender o que está acontecendo. Então, na hora que dá o imprimir array aqui agora, as posições que valiam 2 e 3 vão passar a valer 10 e 19. Quer ver? Vamos rodar? Olha aqui, ó, o array original valia isso. A gente não viu o menor maior funcionando, né? Olha lá, a gente simulou, né? Passou o array, quantidade maior, menor, aí mostra o array, maior é 15, menor é menos 5, é o exemplo que a gente viu, menorzinho, né? Para conseguir executar mais rápido. Mas olha lá, pegou o maior do array e o menor do array, que é menos 5. Agora, olha só, a primeira posição virou 10, a segunda posição virou 19, por causa da aritmética de ponteiro. Na hora que eu imprimi o array, eu troquei isso. Agora aqui mostrando alguns endereços para vocês verem que o que eu estou falando é verdade, né? O endereço do P, que é o ponteiro que está apontando para o array, é o mesmo endereço do array. Olha lá, ó, termina com 940, né? Então, o endereço do P, o valor do P, que é o endereço do array, o array, que é o próprio endereço. Quando eu uso isso aqui, na verdade, isso aqui é implicitamente, aí é outro atalho sintático, né? Isso aqui, como o array é um ponteiro, na verdade é isso aqui, ó. Estou acessando o valor que esse cara está apontando. Quando eu uso array, array na posição 1, o que é que eu tenho na verdade? Eu tenho aquilo lá, array mais 1. Quando eu uso array na posição 2, eu tenho, na verdade, array mais 2. Ou seja, se eu for completar agora isso, para o array na posição 0, eu tenho, na verdade, isso aqui, array mais 0. Ou seja, esse índice que a gente está usando,
ele é usado para somar no endereço base do array. O array, ele aponta, essa variável está apontando para o primeiro endereço onde começa essa região contígua, que é onde está armazenado os dados do array de fato. Esse operador aqui de índice, né, o operador de índice que é o colchete, e o valor que está dentro, na verdade, é só para saber quanto que eu quero deslocar a partir do endereço base. Esse deslocamento, o termo em inglês que é usado é offset. Quanto que eu quero deslocar a partir do endereço base para acessar aquele valor, tanto para ler quanto para alterar quando a gente está aqui no contexto que a gente declarou o array, ou numa função, se for const, você não consegue alterar. Tudo bem? Olha lá. Então, aqui são os atalhos, né? Outra coisa, você pode usar, tá vendo que o P, isso aqui você teria um problema se você fizesse na tua variável, funcionaria, mas você vai ter um problema. Você pode fazer incremento e decremento do ponteiro. O P não era um ponteiro, o P era isso aqui, ó. Eu tenho a variável array, que é um ponteiro, que está apontando lá para o outro array, para o array, desculpa. Eu tenho P, que foi inicializado com o valor do array. O valor do array é o endereço, então quer dizer que eu estou aqui. Quando eu acesso isso aqui, eu estou pegando a primeira posição. Vejam aqui, ó. Aqui, ó. É isso aqui. Vejam que na linha 75, eu estou dando P++. Eu estou incrementando a variável P em 1, mas esse 1 é um endereço inteiro. É um deslocamento de um endereço. Então, esse P agora, ao invés de estar apontando para a primeira posição, ele passa a apontar para a segunda. Então, na hora que eu imprimo, vai imprimir o segundo valor do array, que é o 19. Né? Então, aqui imprimiu o 10, que é o primeiro. Aqui eu incrementei o P. Na hora que eu mando imprimir de novo, é a posição correspondente ao array da posição 1. Olha lá, 19. E eu posso também aí usar, como qualquer expressão, dar o incremento antes, aí vai usar o endereço depois de incrementado e pegar o valor, que vai ser a posição 4. O valor da posição 2, que é 4. Tudo bem? Ah, não entendi. Assiste a aula de novo. Entendi. Assiste a aula de novo. Vê o exemplo de novo, até entrar na tua cabeça. Tudo bem? Também já quase dando 1 hora. Blá, blá, blá. Isso aqui eu já expliquei. Isso aqui eu já expliquei. Isso aqui eu já expliquei. Isso aqui é a ideia do que eu estou fazendo, né? Que eu fiz passo a passo. Aqui é uma tabela de tipos da linguagem C, tá? Como que você pode modificar os tipos, tá? Eu não vou entrar em detalhe, tá bom? Você pode tirar sinal, aqui é descrição do tipo e o tamanho dele em bytes. Não vou entrar em detalhe. Vou passar mais direto. E vamos ver agora, vamos fazer o exercício 8.1. Depois os outros exercícios são todos baseados, de novo, né, na ideia de ponteiros. Eu acho que o fundamental desse curso aqui, o diferencial que eu tenho em relação ao que você vê um monte de coisa na internet, é que na internet te dá um monte de exemplo e você não treina, né? Aqui a gente tem os exercícios que estão no livro. Vamos fazer então esse exercício. Opa. Vou fechar esse aqui. É o EX 8.1.c. Include, já vou lá ler o enunciado, tá? Vamos lá. Escreva um programa que leia 10 valores decimais, calcule o somatório e a média aritmética dos valores fornecidos e apresente o resultado. O cálculo deve ser feito por meio da função. Agora, as funções eu não vou ficar explicando tudo, dando parâmetro, tarará, porque você, teoricamente, você já treinou isso, você bate o olho na função, você tem que saber o que isso aqui significa, né? Então, eu preciso dessa função que vai ser implementada, que chama, ela é void, somatório média, e ela tem como parâmetros um array float. Aqui você poderia representar assim, sem problema nenhum, tá bom? Opa, vou representar assim para dar a ideia que é um array, tá bom?
int n. Mas quem programa em C profissionalmente, vê um ponteiro para inteiro e dependendo do que tem na função e da documentação dele, ele já sabe se aquilo lá é só um inteiro normal, entre aspas, ou se é um ponteiro para um array, tá? Somatório. Ou seja, a gente tem uma função aqui agora que ela retorna de forma indireta dois valores. O somatório e a média dos valores que estão no array. Tá bom? Então, vamos implementar a função primeiro. Média. Poderia copiar e colar? Poderia, mas eu estou tentando motivar vocês a digitar. Muito bem, quero calcular o somatório e a média. O somatório, lembra que o somatório a gente tem que zerar antes de começar a somar? Então, eu vou na variável que o ponteiro somatório está apontando, então, indiretamente, troco o valor dela para zero. Vou zerar ela. Somatório. Agora, vou fazer um for i menor que n, porque n representa o tamanho do array. Vocês já viram isso nos exemplos, né? E então, na variável somatório, de forma indireta, eu somo nela o valor da posição i do array. Tudo bem? Lembra que você pode fazer isso com um ponteiro, você pode acessar dessa forma aqui. Só tem que tomar cuidado de ter certeza que aquele ponteiro está apontando para uma região que você já alocou como um array. Tá bom? Somatório. E agora, a média, vou na variável que o média está apontando de forma indireta e ponho que média é o valor da variável que o somatório está apontando, dividido por n, que é a quantidade. Olha lá. Tudo bem? E agora a gente termina o programa para ler 10 valores decimais. Então, float n de 10, for int igual a 0, i menor que 10, printf, %d, um valor que a gente vai digitar, e scanf, d, inicial n, i. Agora eu vou ter que chamar a função somatório média. Eu preciso de uma variável para somatório e uma variável para média. Só para ficar claro, eu vou chamar a variável do somatório de S e a variável da média de M. É lógico que seria legal você chamar de somatório e de média, só para diferenciar do nome do parâmetro para facilitar o entendimento, tá? Muito bem, chamo somatório média. O que eu passo? O array, o tamanho, que é 10, tem 10 elementos, não é isso? O endereço do S e o endereço do M. Ou seja, estou passando o endereço da variável S, que vai ser a que vai guardar o somatório, e a M, que é a que vai guardar a média depois da execução da função somatório média. E aí eu apresento os valores. Printf, somatório, 2f, pula a linha, S vai guardar o somatório, né? E média, M. Certo? O que eu recomendo que você faça? Pode copiar o exercício, não tem problema, ver se está funcionando. Aí tenta fazer a simulação igual eu fiz desenhando, certo? Põe a função main, ela tem variável tal, variável tal, variável tal. Põe as casinhas, vê o que ela está inicializado, o que não está. Roda o for, bababá, preencheu o array. Roda a função somatório média, coloca lá outra região de memória, põe os parâmetros dela, põe os valores que foram inicializados, põe o ponteiro, indica, faz a simulação para você ter certeza que você está entendendo o que você está fazendo. Ah, precisa do terminal aqui assim. F6. Ah, gente, desculpa, que errei, né? Tô lendo float. O compilador até reclamou aqui já. Vamos rodar de novo. Vamos lá. Vamos seguir o exemplo que está no livro. 3676, 7,6, 543, 543, 9.8, 347, 3, 4 e
7. Vou dar Enter, tem que dar 52,4 de somatório e média 5,24. 52,4 e 5,24. Entenderam? Ah, é professor meio complicado entender ponteiro. É, tem muita gente que enrosca mesmo. Não é caso de se desesperar, tá? Pega, para, assiste a aula de novo, tenta me acompanhar com o caderno, vai fazendo a simulação para você entender o que está acontecendo. É um pouquinho difícil de entrar na cabeça, mas depois que entra também, aí é fácil, tá certo? Você entende aquilo, o teu cérebro começa a enxergar o que está acontecendo de fato. Tudo bem? Então, pessoal, como de praxe, né? Eu me despeço. Ah, não. Antes de me despedir, vamos passar os exercícios, né? Exercício 8.2. Ah lá, funçãozinha trocar, que eu já implementei, mas faz ela de novo. Não olha no vídeo, não. Faz ela de novo. Tá bom? Próximo. Decompõe tempo. Você vai passar a quantidade de segundos. Vocês fizeram até isso, acho que numa prova, né? Mas sem usar função, né? Você passa o total de segundos como inteiro e aí você vai ter 3 ponteiros, um para horas, um para minutos, um para segundos, para calcular a quantidade de horas, minutos e segundos relacionada a essa quantidade total de segundos. Isso aqui tudo de forma indireta usando decompõe tempo. Agora decompõe data, passa o dia do ano. Ah, é o, sei lá, 125º dia. O dia 125. Peraí. Ah, tem que ler o ano também. E o ano? Aí você vai falar qual que é o dia e qual que é o mês. Qual que é o mês e qual que é o dia. Aí só tem que tomar cuidado que tem ano que é bissexto, né? Então, o dia 125 no ano normal, ele vai ser um dia tal do mês tal, e no ano bissexto, ele vai ser outro dia do mês, porque o fevereiro tem 29. Né? Próximo, buscar. Busca sequencial aqui num array. Passa o array, aqui como ponteiro, a quantidade de elementos e quem você está buscando. E retorna a posição da onde você encontrou. Produto interno. Escreve um programa que representa produto interno os valores contidos em dois arrays. Olha lá, aqui que é a definição do produto interno, o que você tem que fazer. E acabou. Tudo bem? Só agora, na próxima aula, que a gente vai falar de caracteres e strings de texto. Como que a gente processa essas coisas, como que a gente armazena string em variável. A gente não viu ainda como armazenar texto, né? Mais de um caractere em variável. Por quê? Porque a gente precisava saber os arrays e precisava saber ponteiro. É um erro, na minha opinião, mostrar isso antes. Tem professor que mostra. No livro que eu falei para vocês que é muito bom, que é aquele C Programming a Modern Approach, ele inclusive a ordem do eu copiei a ordem do livro. Ele segue essa ordem aqui dos capítulos do meu livro, tá bom? Porque só faz sentido você falar de strings depois que você conhece os detalhes, né, sobre arrays e sobre ponteiros. Antes disso, você mais atrapalha do que ajuda. Fica um negócio muito abstrato, né? Agora que a gente já entende um pouco mais os meandros da coisa, fica mais fácil de entender. E agora sim, como de praxe, né? Eu espero que vocês estejam gostando, esteja sendo útil. E na próxima aula a gente vai falar então sobre caracteres e strings. Tudo bem? A gente está aí mais da metade do curso já, né? Falta pouco para a gente terminar. E, de novo, né? Espero que esteja sendo realmente útil para quem está acompanhando. Tudo bem? Falou, valeu e até mais.